Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Graça e paz, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês aí. E conosco, né, meus irmãos? Irmãos, com muita alegria que nós voltamos ao trabalho, né? Esse ano, o trabalho de gravar vídeos aqui. Graças ao Senhor que nos permitiu estar aqui novamente, que nos permitiu, graciosamente, né, poder ofertar a Ele esse trabalho de divulgar a Sua palavra, de meditarmos na Sua palavra, de conversar com os nossos amados irmãos aí, através dessa ferramenta da internet, né, através do YouTube, através desses vídeos que podemos estar colocando aí disponíveis, irmãos. Temos aí os requisitos do YouTube, que tem os seus critérios, né, fica colocando propaganda, porque a plataforma é deles, né, não é nossa, nós apenas usamos as suas ferramentas, mas de qualquer forma nós somos gratos, né, porque Deus nos permitiu usar essa ferramenta que tem sido tão amplamente usada pelo mal, né? De todas as formas, irmãos, de todas as formas imagináveis e inimagináveis. O inimigo tem usado esta mesma ferramenta que estamos usando aqui para propagar a sua bendita palavra, palavra de salvação. O inimigo tem usado também para difundir o engano, a perdição e a morte, que é o que ele veio fazer a este mundo, né, irmãos? Então é uma alegria poder voltar, irmãos. Espero que Deus nos permita ter muitos momentos juntos e ao mesmo tempo eu desejo que o Senhor volte logo, né? Que o Senhor volte hoje, porque para nós seria a maior alegria podermos estar com o Senhor. Mas vamos aproveitar, irmãos, aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor. Vamos aproveitar o tempo ainda que resta, né? Que ainda está disponível, ainda a porta da graça. A porta da graça ainda não se fechou, irmãos. Vamos aproveitar, vamos se render, vamos entregar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor. Certo? É o meu desejo, é a minha oração ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor, nós aqui, desejosos de Ti, a quem nós iremos, pois já o conhecemos, és o amor e o dom inefável, mas de Ti desfrutar e contigo caminhar. Em Ti tudo temos, contemplá-lo queremos, hoje aqui até o dia chegar. Peregrinos aqui, prosseguimos a Ti, pois Tu és o alvo, a alegria dos salvos, és o guia e o nosso pastor. Esperamos ouvir Seu chamado a subir, para sempre estarmos junto a Ti, jubilarmos e um novo cântico cantar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meu irmão. Adoremos a Deus em espírito e em verdade. Isso, irmãos, foi demonstrado a nós pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em várias passagens aqui que nós estudaremos, e também pelo profeta Isaías, que também faremos uma leitura aqui, irmãos. Irmãos, eu estarei lendo aqui todas as passagens bíblicas na versão King James, tá? Atualizada. Então, só para você acompanhar, pode ter alguma diferença com relação à sua tradução, tá? Em Mateus 15,
Mateus capítulo 15, versículo 8 e versículo 9, que estaremos lendo aqui, o Senhor está falando, né, tendo uma conversa com os fariseus, com o pessoal da época, né, o religioso da época lá dos judeus, no qual estavam questionando que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, não obedeciam, né, as regras, as leis que eles tinham instituído ao povo, ao dito povo de Deus, né? Então Jesus Cristo, na conversa com esse povo religioso, ele diz o seguinte, ó: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Tudo é falado da boca para fora, irmãos. As pessoas estão fazendo apenas ritualmente aquela adoração. Eles não se entregam verdadeiramente ao Senhor, porque uma adoração que é ao Senhor verdadeira, ela é o dia todo, é o tempo todo, irmãos. Não é só naquele momento no qual nós vamos se encontrar, vamos para uma reunião, para um culto, que ali nós se entregamos. Seria até bom se pelo menos ali houvesse uma entrega real, em espírito e em verdade. Mas o que a gente percebe, que Jesus está falando aqui também, né? Nada disso acontecia, era só algo da boca para fora, irmão, não partia do coração. E nós temos aqui, continuando, né? Em vão me adoram, em vão me adoram, pois ensino doutrinas que não passam de regras criadas por homem. Então, irmãos, o que o Senhor está ensinando aqui é que muito do que está sendo ensinado naquela época do Senhor nos judeus, né, na época dos judeus, e também está sendo ensinada hoje no nosso atual tempo, irmãos. É muita coisa criada por homens, não é a verdade do Senhor. A primeira verdade do Senhor, irmãos, é que Cristo foi à cruz. Ele desceu a esse mundo, ele deixou o seu trono de majestade nos céus, irmãos. Ele desceu a esse pequeno planeta que ele criou para a habitação da população, do povo, da humanidade, de todos os seres que aqui estão, plantas, tudo que compõe esse planeta. Ele desceu até esse mundo, caído pelo próprio pecado que o homem escolheu no início de tudo, né? O homem, infelizmente, desobedeceu a Deus e por isso esse mundo está caído, continua caído, mesmo que nós, por misericórdia do Senhor, por obra do Senhor, nós hoje já não pertencemos mais a este mundo. Nós estamos aqui, eu estou aqui, você está aí. Mas você que nasceu de novo, você que pertence ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, e é selado pelo selo do Espírito Santo, nós estamos aqui apenas peregrinando, porque nós já somos seres celestiais. Nós temos lá a passagem em Efésios, onde que fala sobre isso, né, irmãos? Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Mesmo aqui estando nesse corpo débil, nesse corpo sujeito a enfermidades, doenças, morte física, todo tipo de problema, fisicamente, mentalmente, nós estamos ainda nesse corpo, mas graças ao Senhor, irmãos, nós já fazemos parte do povo celestial de Deus. Já temos o privilégio de ser considerados o povo celestial. Já somos eternos, irmãos. Não passaremos pela segunda morte. Não passaremos pela grande tribulação ao qual esse mundo está condenado, está programado. A sua hora está chegando, irmãos. Nós somos privilegiados de poder, né, fazer parte dessa companhia maravilhosa de Deus. Mas para isso, irmãos, precisamos ser verdadeiros. Você que ainda não conseguiu fazer uma entrega ao Senhor, peça a misericórdia do Senhor, peça entendimento, peça clareza ao Senhor, peça a Ele que você quer adorar em espírito e em verdade, irmão. Peça que te tire de lugares errados, de casas erradas, de religião errada, que te coloque no caminho que Ele mesmo diz, lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Eu sou o caminho. É nesse caminho que nós devemos trilhar, irmãos. Não é em sistema religioso, é no Senhor que nós devemos trilhar esse caminho. Se o Senhor colocar irmãos para termos comunhão e participarmos juntos do partir do pão, da oração, da leitura da palavra, da meditação, de ajudarmos uns aos outros, maravilha, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é um presente que o Senhor nos dá. Mas não se apeguemos aí a sistemas, a organizações, irmãos. Se apeguemos ao Senhor, porque muitos dos sistemas religiosos
religiosos atualmente estão deturpados, estão errados, irmãos. Infelizmente, eles estão se distanciando e nós veremos isso ao longo dessa mensagem, irmãos. Então é isso, o Senhor fala, essa passagem de Mateus 15 que o Senhor está colocando aqui, ela é nada mais do que uma reprodução, irmãos, do que o profeta Isaías, muitos anos atrás, falou, Isaías 29, versículo 13, né? Ele fala assim, ó, eis que assim declara o Eterno. Eis que assim declara o Eterno. Visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude. Só palavras dos lábios, mas qual é a atitude, qual é a vida deles, né? E me honra somente com o mover dos lábios. Enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Veja que o profeta Isaías aqui falou algo na sua época, e Cristo usou novamente essa passagem para confirmar o que o profeta Isaías disse aqui, irmão. É muito importante que nós adoremos o Senhor em espírito e em verdade. Essa adoração deve ser constante, irmãos. Não somente naquele momento que nós nos reunimos para adorar, mas todo o dia, irmãos. Não é todos os dias, é durante o dia, irmãos. Quando nós estamos, acordamos, vamos tomar café, oramos ao Senhor, podemos meditar na sua palavra, podemos ter aqueles momentos de devoção, né, aquele nosso devocional. Esse nosso devocional tem que ser em espírito e em verdade, irmãos. Não pode ser só um ritual, não pode ser algo que eu quero fazer porque eu preciso fazer, cumprir aquele horário, me sentir bem com isso. Não, você precisa, irmãos, realmente ter uma entrega total ao nosso Senhor. Você precisa ir aos pés do Senhor em todo momento, irmãos. Durante o trabalho, durante os estudos, durante a hora que você está dirigindo, pensa, reflete sobre a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho tanta coisa para trabalhar, tantas tarefas para fazer. Pensa, coloca Deus na frente. Pede para Deus te ajudar, pede para Deus te abençoar, lembra de palavras dele, volta para o teu trabalho, faz, desempenha, planeja, executa, mas sempre voltando ao Senhor. Não faça como esse mundo, irmãos, que quer fazer tudo por conta própria, que quer ter independência de Deus, que tudo que quer fazer, vou construir, vou viajar, vou comprar tal carro, vou fazer tal casa, eu vou, sem colocar na frente, se o Senhor me permitir. Se Deus quiser, eu farei. Essa é a sabedoria que o Senhor nos coloca, irmãos. Então, aqui, irmão, vamos continuar e vamos chegar agora no ponto-chave dessa mensagem de hoje. Mas antes de chegar, irmãos, nesse ponto-chave aqui, onde estaremos lendo João 4, versículos 23 e 24, gostaria de mostrar algo importante para os irmãos. Já falei sobre isso em outros vídeos também, irmãos. A não dependência de sistemas religiosos, a não dependência de organizações, a não dependência de homens, irmãos. Nós temos aquela passagem em João da cura do paralítico de Betesda, onde nós temos o Senhor passando por aquele local e ele se dirigindo aquele local lá que é um local exclusivo, né? A porta das ovelhas, se eu não me engano, né? Se não me falha a memória. E o Senhor olha lá dentro, onde tinha uns tanques ali, onde muitas pessoas doentes passavam os seus dias ali, à espera de uma cura, à espera de uma ajuda, irmãos. E eles ficavam ali junto ao templo, onde tinham os sacerdotes, os levitas, os homens que teoricamente eram os homens de Deus, né? Que estavam ali para representar o nosso Deus. Veja, era um sistema religioso, que como diz aqui o profeta Isaías e o próprio Senhor Jesus, eram só rituais, doutrinas de homens. Não tinha mais uma adoração com o coração, em espírito e em verdade. Então, irmãos, aquelas pessoas estavam ali aguardando por nada. Se o Senhor não intervir na vida de cada um de nós, nada acontece em nossas vidas, irmãos. Então, nós percebemos que ali tinha um homem que jazia, né, que estava ali há 38 anos, aguardando por uma cura. Um homem paralítico, aleijado, todo torto, todo necessitado. Você imagina, olha na rua, essas pessoas que estão jogadas nas ruas aí, pobres, irmãos, carentes, precisando de misericórdia. E o Senhor vai lá,
não procurou nenhuma autoridade ali, o Senhor procurou ele, foi diretamente a esse homem para demonstrar, fazer uma demonstração, um ensino a nós, irmãos, de que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. É isso que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, que você não depende de nada mais desse mundo aqui, além do Senhor. Nós aqui somos vasos usados por Ele. Se Ele nos permitir falar em seu nome, se Ele permitir ajudar, se Ele nos permitir levar uma palavra a você, como tem permitido a muitos aqui nesse tempo, irmão, maravilha, meu irmão. Mas você deve ir diretamente ao Senhor em oração. Tudo foi permitido, graças ao Senhor, podemos ir diretamente a Ele. Não tem mais véu de templo, irmãos. Não tem mais sacerdote que precisa representar você aqui na terra. O nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote está nos céus, intercedendo por nós junto ao Pai. Nós podemos ir diretamente a Ele, irmãos. É Ele que eu quero demonstrar a você que devemos procurar. Então, nessa passagem, quando aquele paralítico ficou 38 anos aguardando, e ele se queixou para o Senhor, quando o Senhor perguntou, né, queres ser curado? O Senhor chegou-se a ele e perguntou àquele homem, pobre homem, queres ser curado? Agora imagina você a voz do Senhor, o poder das suas palavras. Aquele homem olhou e falou assim, não, mas não tem ninguém que me leve até o poço, que me leve até a água quando ela se mexe. É claro que ninguém iria levar, irmãos. Cada um estava preocupado com o seu. O sistema não podia fazer nada para aquele homem, mas o Senhor podia. E o Senhor falou, levanta, pega a tua cama e vai para casa. No mesmo instante, aquele homem começou a estralar os ossos, suas pernas, seus braços começaram a se esticar, a se colocar no lugar. Todo o povo que estava ao redor, aqueles doentes, aquelas pessoas, aqueles sacerdotes religiosos, né, ficaram assustados com aquela cena. Mas não se impressionaram com o poder de Deus ali. Eles procuraram ainda que os religiosos atacaram o Senhor, porque fez aquilo num sábado, né, irmãos? Por isso que estava faltando amor, o que eles estavam fazendo era regra de homens, não era por amor, não era por adoração, não era de coração. Então o Senhor mostra ali para nós, irmãos, a primeira lição, nesse ponto, é que Ele, só Ele, pode resolver a nossa vida. Ninguém mais, irmãos, pode resolver. E você que está escutando aqui agora, coloca seus problemas diante do Senhor. Se você está querendo alguma coisa, coloca diante do Senhor, confia nele. Ele cuida de nós nos detalhes, irmãos. Posso garantir a você. Isso acontece na minha vida todos os dias. Posso ver isso todos os dias em minha vida. E isso é algo que nos impressiona, nos apaixona e nos faz amar o nosso Senhor cada vez mais. Então, irmãos, aqui em João 4:23, nós temos o seguinte, o Senhor falando, aquela mulher samaritana naquele poço, né? O Senhor foi lá para isso, mais uma vez, o Senhor indo a uma pessoa rejeitada pela sociedade, uma pessoa também fraca, humilde. O Senhor não era como os homens, né, que procuram só as celebridades, as autoridades, os que têm poder. O Senhor vai nas pessoas necessitadas, que precisam. Foi para isso que Ele veio, irmãos. Ele veio para nos ajudar, para nos abençoar, colocar pessoas iluminadas neste mundo para nos guiar através de nós, né, nossos corpos físicos, o Espírito de Deus guiar, iluminar. Então aqui nessa conversa ele diz assim, João 4:23, mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores, em espírito e em verdade. Jesus está falando para aquela mulher que não é mais no templo que se adoraria a Deus, que não é mais nesse local, ou naquele local, no templo, algo construído por homens, catedrais, que se adora a Deus. Nós devemos adorar a Deus em espírito. O Pai procura isso, aqueles verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Irmãos, em espírito é você, através do Espírito vivificado que há dentro de nós, aquele Espírito se manifestar através do Santo Espírito de Deus que também habita em nós. E nós podemos, nessa verdade, a verdade que é o próprio Senhor, quando Ele fala, eu sou o caminho e a verdade. Então, nessa verdade que é o próprio Senhor, a sua palavra, a palavra de Deus, santifica-os na verdade.
A minha palavra é a verdade. A palavra de Deus, irmãos. Então, né, é dessa forma que devemos adorar o Senhor, na verdade, na palavra, com o Espírito. E não com rituais, com tanta coisa. Você sabe, você que está no sistema religioso, você sabe, tantas e tantas coisas que o homem cria para ter aquele momento de adoração, né? Hoje, mais do que nunca, irmãos, a coisa está bem complicada, muito complicada. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Você que está assistindo esse vídeo, espero que esteja no caminho correto do Senhor, mas se você estiver em algo duvidoso, irmãos, é hora de você abrir os seus olhos, é hora de você se ajoelhar perante o Senhor e pedir: Pai, Senhor, meu Senhor, eu quero a verdade, eu quero trilhar no caminho da verdade, não quero mais ser enganado, não quero estar nesse sistema religioso que me conduz à perdição, que nos leva a adorar com os lábios e não com o coração, não com o espírito, não com a verdade. A verdade é a sã doutrina, a palavra de Deus, irmãos. E ele continua aqui, finalizando, no versículo 24, né? Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui fecha, meu irmão, praticamente com chave de ouro, né? A mensagem do próprio Senhor Jesus. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoraremos o Senhor para sempre, irmãos. Estaremos para sempre com Ele. Logo seremos livres desse mundo, irmãos. O Senhor prometeu nos buscar. 2000 anos se passaram, a hora está chegando. E que essas pessoas possam ouvir esse chamado dEle, esse bater na porta, e possam abrir o seu coração, encontrar a verdade, pedir ao Senhor: eu quero adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu não quero adorar com mentiras no meio, com doutrinas criadas por homem, com uma série de coisas que nada tem a ver com o Senhor, apenas com o que o Senhor ensina na tua palavra, que foi deixada a nós, graças à sua misericórdia, ao seu grande amor que nos deixou, diante de tudo que aconteceu ao longo dessa história, irmãos. A Bíblia chegou até nós, a palavra de Deus está disponível, os tempos estão se acabando aqui na terra, irmão. E nós precisamos se apegar com o nosso Senhor. Que o Senhor ilumine o seu coração, meu irmão, minha irmã, que você possa ser tocado pela palavra de Deus, que você possa ter uma entrega completa ao Senhor e que possa ser usado como um testemunho do Senhor aqui nessa terra. Que o Senhor possa, através da sua luz, refletir a luz em nós, nas pessoas ao nosso redor. Que nós possamos ser diferentes nesse mundo. Afinal de contas, nossa pátria não é aqui. Meu irmão ou minha irmã, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.